Hoje nós vamos dar continuidade nas lições, nos ensinamentos, né, deste livro, que é o 21º livro do curso EAD, né, do IBAD, que é esse curso de bacharel em teologia por extensão. E aqui hoje nós vamos trabalhar a segunda unidade desse tema tão importante, que é evangelismo, né? Evangelismo, escrito por Emerson Cavalheiro, e que tem como o subtítulo aqui, Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Foi o convite que Jesus fez aos discípulos, né? Logo após, quando ele chega ali no Mar da Galileia, quando ele começa ali a montar a sua equipe, digamos assim, né? De influenciadores, de alguém que acreditaram na sua promessa, que acreditaram na sua proposta. Então ele começa, na realidade, ali descendo até o Mar da Galileia e encontrando ali os primeiros discípulos, né? Pedro, também conhecido como Cefas, e André, seu irmão. E aí ele faz o convite: vinde a mim e eu farei de vocês pescadores de homens ou de almas, né? Logo após ter feito esse convite, a Bíblia vai dizer que eles abandonaram tudo e eles seguiram Jesus. E descendo aí a alguns metros à frente, né, estava também 3 pessoas ali à beira do Mar da Galileia, e eram eles também tanto Tiago e João e Zebedeu, que era seu pai. E a Bíblia vai dizer, e essa parte é importante para quem trabalha a questão do evangelismo, é que lá vai dizer que eles estavam consertando as redes, né? E essa palavra consertando as redes aqui dentro desse tema evangelismo, ele é muito importante, né? Às vezes tem muitas redes, entre aspas, né, do evangelho, que elas precisam ser consertadas. Há muitas redes nos dias de hoje, né? A rede do evangelho, que ela, de certa forma, ela precisa de ser revista, ela precisa de ser fazer uma revisão de como está sendo pregado este evangelho. E às vezes este evangelho tem alguns furos, né? E esses furos deixam os peixes escapar. Então é bom sempre a gente estar dando uma olhada se o evangelho realmente está sendo pregado de forma inteira, de forma completa, né? Porque às vezes deixa-se alguns vácuos, né? Pregam-se muito alguma coisa, mas deixa algumas coisas que não são pregadas, porque talvez essas coisas que não são pregadas, elas, de certa forma, elas não atraem pessoas. De certa forma, elas não interessam a essas pessoas. E às vezes pregamos muito uma coisa só, né? Só aquilo que dá certo, só aquilo que agrada, só aquilo, mas pregamos muito amor, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. E o evangelho, ele é uma obra completa. Esta rede formada por fios, né? Vários fios, e que esses fios eles precisam estar intactos, né? E a questão da rede é importante porque a rede ela é formada por fios finos, mas que são entrelaçados uns aos outros e amarrados, são formadas por nós. E quando a gente traz isso para a Bíblia de uma forma bem simples, na realidade os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, estão amarrados um ao outro, e não pode haver um espaço, um vácuo. Não pode se pregar alguma coisa que é interessante e outras não. É preciso pregar conforme está escrito. A rede não pode ser, de certa forma, violada, não pode ser, de certa forma, rasgada, né? Ela precisa estar bem intacta para que possa alcançar todos os peixes, né? Peixes grandes, pequenos, médios, de todas as formas. Então essa é a proposta de Jesus. Me acompanhe, me segue, e eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens, né? E esses homens serão pescados, serão tratados e serão novos pescadores. Porque o sucesso da rede em si não é que Jesus estava estabelecendo, né?
não é a quantidade de peixe que existe dentro dela, mas a quantidade de pescadores que aprenderão a lançar a rede do Evangelho. Jesus veio não para pescar direto o peixe, mas para ensinar discípulos a lançar a rede. E isso é muito importante a gente entender. E talvez seja uma falha, né? Eu acredito, de muitas igrejas que correm atrás de peixes individuais. Parafraseando, é como se algumas igrejas, né, algumas denominações, pescasse os peixes, abro aspas aqui, de vara. E muitas delas, além de pescar não com rede, conforme Jesus ensinou, de varas, e varas usando iscas artificiais. No mercado de pesca, né, esportiva, é comum as pessoas pescarem, né, com molinete, com carretilha, usa linha sofisticada, e o que mais vende para as pessoas pescarem, na realidade a maioria utiliza essas, digamos, esses apetrechos, né, de pesca, são iscas artificiais, iscas que parecem peixe, parecem ser reais, e quando lança, principalmente, por exemplo, o tucunaré, né, que é aqui da nossa região, a pessoa lança e depois ela vai puxando essa isca artificial e ela vem por cima da água correndo e atrai ali o tucunaré. E na realidade, quando ele abocanha aquela isca ela é artificial. No reino de Deus, fazendo esse paralelo, muitas das vezes está sendo assim também. Tem muitas pessoas, tem muitas igrejas que, além de pescar em lagos artificiais, usam iscas artificiais, iscas que não são verdadeiras, atrai o peixe, mas na realidade a isca é artificial. A isca, de certa forma, não mata a fome do peixe, né? Pelo contrário, se ele engole essa isca, que na maioria das vezes é de material plástico, ele vai morrer. O que eu quero dizer com isso? É que muitas igrejas têm instruído pessoas a atraírem peixes com iscas artificiais, com palavras genéricas, com promessas falsas, com heresias, e que muitas das vezes, ao olho nu, é bonito, é perfeita, e as pessoas correm atrás disso. Para ser mais explícito, eu diria até que essas iscas artificiais, muitas das vezes, é a própria estrutura do templo, né? A própria estrutura interna dos móveis, os eventos que são formados, né? Que aos olhos, enche os olhos das pessoas, porque as pessoas estão procurando coisas que, na realidade, e é uma coisa natural das pessoas, é que aquilo que é visto é o que mais atrai. As pessoas são atraídas muito pela visão, pela audição e também pelo sentimento. Então, se as pessoas gostam de ver coisas bonitas, gostam, inclusive nós estamos vivendo uma época, por exemplo, que é a época dos selfies, né, dos cortes. Então, muitas igrejas entenderam isso. E os seus templos são verdadeiros lugares perfeitos para fazer uma selfie. O púlpito, a decoração, os cafés, né, que são os chás que são feitos, de certa forma, eles atraem as pessoas. Jogam no YouTube, jogam nas redes sociais, as pessoas quando veem aquilo, as pessoas falam, eu quero conhecer esse lugar. Não que isso seja proibido, não que isso seja errado, de maneira nenhuma. A igreja precisa de mostrar realmente com excelência a estrutura, o louvor, os instrumentos, os bancos, poltronas, os telões, nada disso está proibido. Agora, isso não pode ser a base, isso não pode ser a isca principal. O que precisa atrair as pessoas para a casa de Deus, digamos assim, é a presença do dono da casa, é a presença de Jesus. Eu gosto muito, Marcos 2. Marcos 2 vai falar daquele caso de um doente, de um paralítico que estava próximo à casa de Jesus, em Cafarnaum, e diz
que 4 amigos dele levaram ele para levar até Jesus porque acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Mas quando chega próximo à casa de Jesus, a casa estava abarrotada, lotada. Diz a história que não cabia ninguém nem na janela do lado de fora. Dentro estava tão apertado que nos cantinhos da casa, da sala de Jesus ali, estava lotado. As pessoas estavam espremidas para ver Jesus. E tudo indica que Jesus estava no centro da sala. E vai narrar a história que eles sobem ali no sótão, né, na parte de cima daquela casa, no terraço, aliás, né, e abre um buraco e desce aquela cadeira e de uma forma que dá a entender que ele desce aquela cadeira e aquela cama, né, aquela maca, e que no centro da casa ele coloca Jesus. Jesus já estava no centro, mas coloca aquele paralítico de frente ali com Jesus. E a questão é que quando coloca de frente de Jesus, ele é curado e ele é salvo também, né? E o que a gente entende é que a casa estava cheia, mas por quê? Primeira coisa, Jesus estava no centro da sua casa. E outra coisa vai dizer que Jesus anunciava, aliás, a palavra. Além do dono estar no centro da casa, o que prevalecia era a palavra do dono. Hoje, em muitas igrejas, Jesus já foi expulso da sua própria casa, porque a igreja é a igreja de Jesus. Na confissão de Pedro, Jesus vai dizer: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Perceba que ele disse a minha igreja. A minha igreja. Mas hoje temos muitos templos que a igreja foi sequestrada pelos seus líderes. A igreja foi tirada. Jesus saiu do centro da sua igreja. E as portas de muitos templos, e de muitas denominações, e de muitas religiões, Jesus não pode entrar mais. Jesus agora é alguém que precisa ficar do lado de fora. Até porque se Jesus entrasse dentro destas igrejas, eu diria que aquela cena repetiria, a história se repetiria, que é quando Jesus entra no templo e Jesus ali derruba mesa, chuta cadeira, pega ali o chicote e bate naquelas pessoas. Se Jesus viesse hoje, vários templos, não tenho dúvida nenhuma que a cena se repetiria. E Jesus hoje é o dono da igreja que não pode entrar na igreja. É mais ou menos de uma certa forma que, para você compreender, a própria Bíblia vai dizer e vai narrar no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo, se não estou enganado, 20, que vai dizer, falando de Filadélfia, né, das 7 igrejas da Ásia, e vai dizer ali: eis que estou às portas e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e serei. Ali é uma clara fala que a gente pode colocar como uma porta. Jesus está batendo a porta para entrar, e hoje Jesus bate a porta da igreja, porque muitas igrejas hoje evangélicas, né, a qual dizem evangelizar, dizem cumprir o ídolo do Senhor, mas que as portas estão fechadas para o próprio dono da igreja, para o próprio Jesus. Então a gente precisa estar muito atento a isso, né, para que a gente possa ser apologetas do evangelho, ou defensores do evangelho, e não aceitar esse tipo de comportamentos da igreja, né? Então a igreja tem uma função única. A função da igreja é levar as boas novas, é evangelizar, é preparar pessoas para levar o evangelho a mais pessoas. A igreja é um lugar onde as pessoas vão ser evangelizadas e vão aprender a evangelizar. O papel da igreja é treinar discípulos, é fazer discípulos. A igreja é uma agência de treinamento para enviar discípulos a evangelizar, a colocar o ID em prática. A igreja não é lugar de prosperar. A igreja não é um lugar de só receber curas. A igreja não é um lugar para ficar dentro dela. A igreja é um lugar de preparar pessoas para sair para fora e para proclamar o evangelho, levar
essa bandeira branca da paz. Este é o papel da igreja. Então hoje nós estamos aqui, né, estudando e comentando, aprendendo através desses ensinamentos a respeito do evangelismo. Então o evangelismo é essa continuidade da obra do Senhor. O Senhor passou para os apóstolos, enviou, os apóstolos passaram para os pais da igreja, século 2, 3, 4, 5, e depois vem a Idade Média e essa obra continua, perseguição, depois vem século 16, Reforma, Martinho Lutero, e a obra continua, depois vem o pentecostalismo no início do século 20, né? E ali continua, Rua Azusa, vem ali os grandes, né, pregadores e avivalistas, como Jonathan Edwards, como John Wesley e tantos outros, e chegou até nós. É como aquela corrida de bastão, né, que existe nas Olimpíadas. Começa o primeiro com o bastão na mão, corre, chega a um ponto que ele está cansado, que ele já fez o seu trabalho, ele entrega o bastão para o próximo corre, entrega para o próximo, e assim deve ser a vida do cristão. Começou lá atrás. Paulo é um desses, digamos, entre aspas, né, corredores, que trouxe o bastão até a última hora, quando ali em 2 Timóteo 4, né, vai narrar ali a morte dele, o final dele, que ele vai dizer que ele correu, que ele terminou a carreira, ele entregou a fé. Ou seja, eu fiz até aqui, até meu limite. Daqui para frente agora, vou entregar o bastão do caso de Paulo, né, para Timóteo. Timóteo era o pastor de Éfeso, a qual era discípulo de Paulo, e Timóteo era alguém que ia levar esta bandeira do evangelho. E ele levar a outros e outros. Assim somos nós também precisamos de levar e preparar essas pessoas e passar o bastão. Quando a obra estiver pronta, está tudo ok, passa para o próximo passa para o próximo, e assim vai. E a obra de Deus, desde o início, né, desde o ano 33, 34 ali da era cristã, 2000 anos depois, nós ainda continuamos correndo, continuamos passando o bastão. E que eu e você, conhecendo a palavra de Deus, possamos nunca soltar o bastão, fazer de tudo para entregar para outros, para que eles também avancem, para que eles também corram, que eles alcancem pessoas. Esta é a função, na realidade, do Evangelho. Agora nós vamos aqui para a unidade 2, e a unidade 2 vai dizer que o homem é o alvo da evangelização. E aqui nesse aqui vai trazer coisas interessantes. Primeira coisa, vai fazer uma pergunta. Primeiro, a gente precisa de compreender quem é o homem, né? E aqui ele vai trazer o homem tanto na sua forma anatômica, né? Criado com corpo, alma e espírito, ou cabeça, tronco e membro. E dentro desse cabeça, tronco e membro, nós temos aqui alma, espírito e corpo, ou espírito, corpo e alma. Este homem que é formado, que é a coroa da criação de Deus, e as suas limitações. Como corpo, o homem ele é falível, né? Nasce, cresce e morre. E dentro dessa perspectiva, ele tem um tempo, ele é limitado, ele é temporal. E também o homem como um ser psicológico, né, que é aquele que tem uma alma, que é chamada de psique, e dentro dessa alma, dentro aqui que é o centro aqui dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, e aqui também o homem precisa ser compreendido, tanto como corpo, como também, e questão do espírito também, né, que o espírito é a parte a qual Deus coloca no homem como se fosse um heliporto, onde ele possa pousar e conectar com este homem, porque Deus é espírito e para se comunicar tem que se comunicar também com a parte espiritual do homem. Então aqui vai trazer essa importância, né, do homem, do ser humano como pessoas, primeira coisa, um ser biológico, né? Um ser formado por cabeça, tronco e membro, onde tem todos ali as suas
funções, né, respiratória, cardíaca, todas essas funções, né, que são formadas em um homem, e que também o corpo também ele responde as respostas que ele dá em relação às coisas externas, que são percebidas através dos 5 sentidos também, né? Que é, na realidade, a visão, a audição, o olfato, o tato e paladar. Então essa parte também do homem, ela é muito importante. Então a gente precisa de compreender. E aqui ele vai trazer essa visão de compreensão de como que é o homem, né? E aí a gente precisa de entender o homem nessas fases todas. Se não estou enganado, e acredito que não estou, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer assim: e o mesmo Deus vos santifique em tudo. Em tudo. Lá vai dizer espírito, alma e corpo. E é importante aqui frisar bem que Deus é perfeito, né? Primeiro começa de dentro para fora. Que Deus vos santifique em tudo. Então começa de dentro. Espírito, alma e corpo. O corpo é a parte externa, né? Às vezes muitas pessoas melhoram muito o seu estereótipo, né? E talvez até com roupas, com vestes, e um traje que aparenta ser um traje que mostra às pessoas que ele é um cristão, mas internamente talvez não é tudo isso. E Jesus faz o contrário, começa de dentro para fora, porque a palavra de Deus vai dizer que a alegria, né, aformoseia o rosto. Então quando algo vem de dentro, é impossível a parte exterior não de certa forma revelar aquilo que está dentro, né? E também do outro lado é contrário, pessoas que têm algo ruim acabam demonstrando, mas quando Deus transforma, a transformação é de dentro para fora, é uma verdadeira transformação. Então vai mostrar muito aqui nesse primeiro capítulo essa questão da formação do homem mesmo, da composição do homem como ser humano, né? Tanto na questão física, quanto na questão psicológica, quanto também na questão espiritual. Então vai deixar bem claro isso aqui, e a gente precisa de compreender essa estrutura, essa formação do homem, para que você e eu, quando formos evangelizar, entender mais ou menos, né? Porque o homem, cada um foi criado de uma forma, cada um veio de um lugar, cada um tem uma história, e a gente precisa de entender isso, assim como Jesus entendia as pessoas, né? Jesus entendeu os judeus que o rejeitaram, Jesus entendeu a samaritana, que tinha uma visão totalmente diferente e não era um povo que era bem aceito, mas Jesus veio com o evangelismo, e aqui é importante, né, mostrar que Jesus, como o maior evangelista de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, Jesus quebrou barreiras, quebrou limites, né? Os limites que ali tinha entre samaritanos e judeus, mas Jesus rompeu essas barreiras. Nós precisamos, de certa forma, romper essas barreiras que muitas das vezes limitam o poder de Deus, o alcance da palavra de Deus. Nós precisamos de estar preparado, assim como Paulo. Paulo também foi um evangelista que rompeu os limites, né, das diplomacias, os limites de países, de cultura, de ideologia. Paulo começa ali em Antioquia, vai para a ilha de Chipre, atravessa para a Ásia Menor, depois vai para a Macedônia, depois continua descendo ali por todas as cidades, Filipos, Tessalônica, Corintos, Atenas, e faz toda essa volta, de certa forma, ao mundo, né? Chega a Roma. Então, Paulo levou o evangelho até naquela época, digamos assim, aos confins da terra, conforme o próprio Jesus disse, quando subia ao céu e quando disse para os seus discípulos: vocês serão as minhas testemunhas e vocês levarão a minha palavra tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria e aos confins da terra. E foi o que aconteceu. Não foi da forma que as pessoas pensavam, né? Que para, na realidade, esse evangelho chegar até aonde ele chegou, primeiro começou com a morte de Estevão, aconteceu a diáspora, né? Que foi o êxodo geral ali daqueles cristãos do primeiro século.
só ficaram os apóstolos, conforme a própria palavra de Deus vai dizer que só ficaram os apóstolos, e aí aquelas pessoas já conheciam Deus, já tinham ouvido, já tinham participado, já tinham visto milagres, já viu a morte de Cristo, a ressurreição, e aí elas começaram a divulgar em todos os lugares, né? Tanto é que quando Paulo faz a primeira, segunda, terceira viagem missionária, e a quarta foi a viagem que diretamente foi para Roma, mas não deixa de ser missionária, porque ele pregava até mesmo dentro da cadeia para os soldados, em qualquer lugar. Paulo não perdia a oportunidade. Paulo era um evangelista, Paulo entendeu a missão, Paulo entendeu o ID, Paulo cumpriu o ID. Não importa. Para Paulo importou se ele perdeu bens, se ele perdeu a própria vida, a própria cabeça, mas ele fez aquilo que deveria fazer. E existe uma palavra no grego que eu gosto muito, né, que é a palavra tetelestai, que era uma palavra que era falada todos os dias. Quando a pessoa terminava, concluía alguma coisa, ele dizia: tetelestai, está pronto, eu terminei, eu cheguei ao fim, está perfeito. Paulo é essa pessoa que, quando chega a um ponto, ele diz: tetelestai, terminei a carreira, entreguei a fé, assim como Deus me entregou. Ele diz: não me importa a minha vida ter como preciosa, o importa é que eu cumpra o meu papel, é que eu leve a obra, que eu seja um evangelista, é que eu evangelize. Esse era o estilo de vida de Paulo. É claro que Paulo não tem nem como comparar nenhum de nós depois de Paulo. Não existiu ninguém depois de Paulo com o mesmo propósito, com a mesma forma. Existem muitos homens e mulheres de Deus, mas como Paulo é único, né? Paulo foi o único, por exemplo, dos apóstolos, dos discípulos, dos pais da igreja e de todos que pôde dizer: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É o único, não tem outro. Então Paulo é uma referência. Paulo está num nível muito alto, né? Então, e isso é importante. E Paulo, só para você ter ideia, a palavra Paulo tem um significado e aponta para pequeno. Perceba, o maior é o menor, e aí cumpre o que o Senhor Jesus diz: aquele que quiser ser o maior, que se diminua, né? Você vai também ver isso muito com o próprio João Batista. A fala, né, que a gente tem de João Batista, ele vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Veja a questão do evangelho, a questão de quem entende o evangelismo. Quem entende o evangelho do reino, não se importa com crescimento, com holofotes, com estar à frente, com a cadeira, com a poltrona, com um trono. Quem entende o evangelho do reino, ele quer que o nome de Jesus cresça e que ele desapareça, literalmente. Ele é aquela pessoa, quem entende, por exemplo, que é o reino, ele é aquela pessoa que fica nos bastidores, que fica atrás da cortina, torcendo para quem está no palco brilhar, crescer, avançar. Entender o reino é estar na contramão de muitas pessoas que se preocupam consigo mesmo e querem a glória para si, mas aquele que é discípulo de Jesus, que é apóstolo de Jesus, que compreende, que entende a missão de fato, ele não quer aparecer. Ele quer que Jesus apareça. E nós estamos muito longe dessa realidade nos dias de hoje. Aquilo que deveria ser o evangelho cristocêntrico, ou seja, Jesus, o Cristo no centro, hoje é um antropocentrismo exacerbado que extrapola toda a racionalidade de quem compreende realmente o que é evangelho. O homem quer estar no centro, é arrancar à força o dono da igreja de dentro e se colocar no lugar. E eu olho e percebo, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículos 1, 2, 3 e 4 a seguir, vai dizer: estão assentados na cadeira de Moisés os escribas e os fariseus. E aí ele vai dar um conselho: atentem para tudo que eles disserem, mas não olhem e não façam o que eles fazem, porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Porque muitas das vezes hoje, nos dias de hoje, existem muitos escribas e fariseus sentados em cadeiras no trono da igreja. Mas a vida deles não é referência para ninguém. O que eles fazem é reprovável, é no mínimo questionável.
E nós estamos vendo, por exemplo, hoje, principalmente aqui no Brasil, nesse ano 2026, ano de eleição, muitos escribas e fariseus, hipócritas, assentados em posições da igreja, mas que o que eles fazem é vergonhoso, o que eles fazem não tem nada a ver com o evangelismo. Na realidade, muitos estão fazendo na igreja hoje é um desserviço ao evangelho. São totalmente desprovidos de uma responsabilidade para com o evangelho. Pessoas que estão, de certa forma, dentro dessa política com, eu diria, um conflito de interesses. Pessoas que estão, por exemplo, com desvio de função e com abuso de poder, usando a igreja como moeda de troca. É uma realidade hoje no Brasil, em vários lugares, em várias igrejas, em várias denominações. Isso não é evangelismo. Isso, na realidade, é cuspir na cruz. É crucificar Jesus de novo. Talvez essas pessoas precisariam, de fato, de ler a Bíblia de novo, de se converterem de novo. Porque isso não é evangelismo. E aqui a questão, quando João Batista diz que ele cresce, que eu diminua, esse sentimento não existe nessas pessoas, né? Então nós precisamos estudar o evangelismo e para realmente entender. Ser um evangelista é ser um mordomo do reino de Deus. O mordomo é aquele que tem uma responsabilidade grande com aquilo que o seu Senhor colocou nas suas mãos. O mordomo, por exemplo, ali de Abraão, era um mordomo fiel, aonde tinha uma procuração para usufruir, para fazer o que quiser, contratar, demitir, para comprar, para vender. O ouro, a prata, o gado de Abraão, mas ele entendeu que, por ser o mordomo, ou seja, o principal da casa, o maior, o responsável, Eliezer, né, que eu estou dizendo, ele não era dono do ouro, não era dono da prata. E ele não usufruía dessa riqueza para si. Ele também era alguém que era notório, que era muito importante, mas também não usou isso para crescer, para chamar atenção, não. Sempre ele vai dizer ali no Gênesis capítulo 24, essa história é contada ali, e ele vai sempre dizer e falar sobre o meu Senhor. A preocupação dele era o Senhor dele, era Abraão. Ele não sequestrou a noiva, por exemplo, que foi Rebeca, a qual ele foi buscar. A missão maior de Eliezer como mordomo da casa de Abraão, da casa do seu Senhor, não foi cuidar das riquezas, não foi cuidar do gado, dos empregados, não foi das suas propriedades. O maior desafio de Eliezer como mordomo, como servo fiel, foi encontrar a noiva para Isaac, para o filho. E mais do que encontrar, foi trazer a noiva íntegra, sem mancha, sem ruga, pura, e entregar ao filho de Abraão. E aqui nós podemos fazer uma análise tipológica, né? De Abraão como Deus, de Isaac como filho, como Jesus, de Eliezer como Espírito Santo e de Rebeca como a noiva. Eliezer teve cuidado com a noiva. Cuidou da noiva na volta da casa de seus pais para a casa de Abraão. Zelou da noiva, cuidou, porque no meio do caminho havia ladrões, sequestradores e tantas outras coisas, mas ele cuidou. Hoje a noiva de Cristo tem muitos mordomos que estão usufruindo das riquezas da noiva. Tem muitos mordomos que não está cuidando da noiva, não está zelando a noiva, não está nem aí para a noiva. A preocupação não é entregar ela para o noivo. A preocupação muitas das vezes é ficar com ela. E isso a gente precisa ter muito cuidado, porque isso não tem nada de evangelismo. E isso reverbera no mundo. Isso reverbera na percepção das pessoas. Porque Paulo vai dizer que nós somos a carta lida, não escrita com caneta, mas com sangue. E as pessoas estão de olho. E o evangelizar não é só, como eu disse na primeira aula, não é só pegar a Bíblia, abrir e pegar um texto e discorrer esse texto, trazer uma mensagem, trazer uma oratória, uma
uma fala, uma retórica perfeita. É muito mais do que isso. O maior evangelismo, o que fala mais alto é a atitude, são as ações. E nós precisamos de entender isso, porque muitas das vezes nós estudamos a palavra de Deus, mas nós vivemos dentro desse marasmo, dentro dessa visão pequena de reinos. Nós vivemos com a visão de pequenos reinados, pequenos principados. E a gente precisa de avançar. Nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ir para além de uma denominação, nós temos que estar acima. Porque a denominação, muitas das vezes, ela nos limita, ela nos coloca debaixo de um guarda-chuva e que muitas das vezes nos atrapalha até pregar o evangelho, até ser servo. Porque muitas das vezes, em vez de ser mordomos do reino, somos mordomos de líderes, de gurus. E quando a gente entende o evangelismo, a gente sabe que está muito além disso. O evangelho é muito maior que isso. É uma obra nobre, é uma obra que precisa ser feita independente de qualquer coisa. É acreditar nas palavras de Cristo, é entender o que Jesus diz, é entender cabalmente as palavras de Jesus. Então a gente precisa ter muito cuidado. Nós precisamos de aprender, nós precisamos de colocar isso em prática, porque senão nós estamos perdendo, nós estamos prestando um desserviço ao Evangelho. E aqui não cabe a nós, a mim e a você ser perfeitos. Perfeito só Jesus, mas nós temos que procurar não ser o melhor, mas dar o melhor e fazer da melhor maneira possível. Então aqui ele vai trazer o homem e as suas inquietudes, né? O que mais inquieta o homem geralmente é o futuro. O que será depois da morte? E existem muitas religiões que trabalham, que desinformam as pessoas, né? Por exemplo, nós temos aqui um ditado que é muito popular, né? Que todo caminho leva a Deus. Mentira, falácia. É um descalabro. Mas muitas pessoas desinformadas, sem conhecimento, porque não ouviram a palavra de Deus, não tiveram a oportunidade de ter um encontro com Jesus fidedigno, real, e às vezes tem acreditado em terceiros, né? E aí acaba acreditando que todo caminho leva a Deus. Mas a palavra de Deus, para quem conhece, vai entender que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho. Veja que a palavra caminho está precedida de um artigo definido, o, dizendo que não há outro, não, ele é único. E muitas pessoas pregam que não, todo caminho leva a Deus. E aí aponta vários caminhos: o caminho da caridade, o caminho da prestação de serviço, o caminho... Então, são vários caminhos. Mas a Bíblia vai dizer, e quem conhece, e eu e você acreditamos que conheçamos, a Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser reto, mas o final é morte. E nós, como homens e mulheres de Deus, que conhecem a palavra de Deus, que somos apologetas, defensores do Evangelho, nós precisamos de, muitas vezes, desmascarar esse tipo de pregação. Nós não podemos aceitar. Você ser um conhecedor da palavra de Deus e ouvir alguém pregando coisas que você percebe que está totalmente fora do contexto, e você aceitar calado, e muitas das vezes ainda glorificar a Deus, você não está prestando um serviço ao reino. Você está contribuindo para que esta farsa continue. E a gente precisa de entender isso. Então, um dos dilemas dos homens é esse aí. É que acredita que todo caminho leva a Deus. Outros, por exemplo, é a questão de que as obras, elas salvam. São salvos pelas obras. E isso a gente tem muito, e muitas religiões e pensamentos que dizem que as obras, elas salvam. Não. As obras não salvam, porque as obras é um ato de meritocracia. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos que a salvação é um dom gratuito de Deus para todos aqueles que crer no Senhor Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Não há nada que possamos fazer, eu e você, ninguém pode comprar salvação, pode adquirir salvação. É por isso que Jesus desce sendo santo, morre por nós, paga um preço altíssimo para que possamos ser salvos. Fazer caridade é excelente, amar as pessoas é excelente, perdoar, tudo é ótimo. Você pode fazer tudo isso, mas isso não te garante salvação.
Isso não te garante salvação. Então é um dos grandes dilemas das pessoas, né? E as obras salvam. O importante em outras denominações é que ser feliz, ter prazer na vida é que é importante. É os ebionistas, né? Se você tem prazer, se está tudo bem, se você está curtindo, se você está com a família boa, se você tá beleza, você realmente tá no caminho de Deus, Deus está te abençoando. É uma falácia, é uma mentira. E também outra mentira é quando ele diz, eu sou um religioso. E se muitas pessoas já vão dizer, não, eu sou religioso. Não, meu irmão, religião é a pior praga que teve na Terra, é religião. Se você estudar a história, você vai ver que os maiores massacres, as maiores mortes, as guerras, tudo é em nome da religião. A religião é o epicentro de tudo isso. Os religiosos é que mataram Jesus, para começar. E aí você vai pegar, por exemplo, os muçulmanos, por exemplo, em nome de uma teocracia herética, matam pessoas e esparramam pelo mundo todo o terror. São religiosos. É por causa da religião que existe a chamada intolerância religiosa, onde pessoas que se dizem de Deus, que são religiosos, que vão para a igreja e de várias denominações, um não suporta o outro, um não convive com o outro, um não pode ver o outro, e é uma guerra, uma batalha. Então, realmente, nós precisamos de rever estes conceitos, né? Então, uma das coisas importantes que a gente precisa aprender aqui é isso. E depois aqui, finalizando esse primeiro contexto, é o homem com aquilo que, por exemplo, hoje tem deixado o mundo de certa forma mais triste, que é a depressão, que é a questão, a depressão é o excesso de passado, pessoas que não conseguem desvincular do passado, que vivem de certa forma atribulada pelo que viveu. E o próprio Paulo vai dizer, deixando minhas coisas que ficaram para trás, prossigo para as que estão diante de mim. Ou seja, tem pessoas que vivem ainda do passado, e isso é um dilema para o ser humano. A depressão. E depois a ansiosidade, que é o excesso de futuro, a pessoa que antecipa algo que pode acontecer, mas que não é certeza que vai acontecer. E isso é muito triste também. As pessoas que são depressivas e que são ansiosas sofrem esse mal, e esse mal ele culmina geralmente numa palavra que ele também traz aqui, que é o suicídio. Quando isso chega no limite, que as pessoas não suportam, o suicídio é a única porta que eles encontram e muitas vezes tira a vida para se livrar dessas dores, dessas mágoas, desses ressentimentos, desse sentimento nefasto. E aí a gente precisa, como evangelista, como alguém que tem a palavra que traz esperança, como a palavra que abre portas, como a palavra que abre caminho, que mostra e aponta saídas, nós precisamos de estar sempre falando. Porque muitas pessoas talvez poderiam não perder a sua vida se tivesse alguém de nós que tivesse chegado em uma hora de angústia e levado a palavra de Deus. Mas a gente, de certa forma, nós estamos fechados dentro do quadrado, dentro do templo. Somos uma igreja que estamos enclausulada dentro de um templo, dentro de 4 paredes. É a igreja que não sai para fora. É a igreja que quer o ar-condicionado, que quer a poltrona macia, que quer o som bom, que quer o louvor. É a igreja que está, de certa forma, acomodada. E este livro, por exemplo, vai nos mostrar muito sobre isso. Vai dizer que nós estamos errados, vai dizer que nós estamos totalmente fora do projeto. Se nós estamos dessa forma, nós não temos nada, de certa forma, de contribuir para com o reino. Nós estamos contribuindo para nós mesmos, nós estamos dentro de um conforto que Jesus não teve, que os apóstolos não teve, os pais da igreja não teve, que os reformadores não teve, que os avivalistas não teve. E hoje nós estamos no século XXI com igrejas que, na realidade, são verdadeiros cinemas de conforto. Você vai para assistir a alguma coisa, você vai, leva pipoca inclusive, você vai levar e vai curtir ali aquele filme maravilhoso. Tem igrejas que literalmente é mais ou menos isso. E isso não é evangelho. Evangelho é cruz, evangelho é sacrifício, evangelho é padecer por uma causa nobre que é o reino de Deus. E daí, então, nós precisamos de entender, compreender isso, né? E principalmente também que vai tratar dessa era pós-moderna, né? Uma era onde existe algumas coisas que ele vai dizer aqui no capítulo 3, que é a questão do relativismo, do pragmatismo, do pluralismo, que são coisas intrínsecas agora nesse século. Relativismo, cada um tem a sua verdade, cada um acredita naquilo que quer acreditar. Pragmatismo é aquilo que não existe uma verdade absoluta,
no caso do relativismo, e o pragmatismo é você fazer o que dá certo, mesmo que isso você tenha a consciência de que não é certo. Você faz algo que você sabe que não está certo, que está contra, principalmente a palavra de Deus, que isso não é igreja, isso não é reino, isso, mas você está vendo que está dando certo, que está multiplicando, que está enchendo a casa, que está rendendo, que está te lançando na mídia, uma igreja midiática, onde as coisas precisam ser vistas, precisa ter ali os seus likes, e precisa. Então essa igreja é uma igreja que realmente ela precisa de retomar e fazer conforme Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Você não pode conformar com isso. Isso, o mundo está moldando a igreja, o mundo está colocando um cabresto na igreja. E a igreja está sendo levada por isso. E quando eu digo igreja, igreja é instituição, porque a igreja de Cristo é a igreja que o inferno não prevalecerá contra ela. A igreja de Cristo, porque a igreja sai de dentro da igreja. Mas nós precisamos ter cuidado. Como templo, como igreja, nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos entrar dentro dessa vibe que o mundo está nos colocando, né? Nesse caminho que o mundo está nos colocando. A igreja ela precisa influenciar, ela não pode ser influenciada. E hoje nós estamos vivendo um revés dessa postura de Cristo. Então nós precisamos de realmente mudar a nossa forma de pensar, nós precisamos de ver e rever os nossos conceitos, nós precisamos de realmente viver um evangelho verdadeiro, um evangelho cristocêntrico. Isso é o que o livro nos propõe. E que nós possamos aprender, que nós possamos avançar evangelizando. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós aprendamos de verdade, sejamos verdadeiramente evangelistas do reino de Deus. Até a próxima.